Olá, turma do sexto ano, tudo bem? Vamos fazer a correção da atividade que foi enviada para vocês na aula passada e em seguida, a exemplo de outras aulas, veremos aí um novo assunto, tudo bem? Desta vez veremos artigo de opinião. Então vamos lá, pegue seu material, confira aí na tela como você saiu nessa atividade, que era justamente o emprego da acentuação, tá certo? Então, vamos verificar aí a acentuação de acordo com o novo acordo ortográfico. Então, na primeira questão, assinale a alternativa na qual o trema não deixou de ser usado na palavra. Gente, como nós vimos, não é isso? O trema acabou sendo retirado das palavras. Permanece o trema apenas em uma situação. Qual seria? Palavras estrangeiras, ok? Então, como você pode notar aqui, a única palavra que vai apresentar o trema na escrita é apenas a palavra Müller, ok? Então, está aí a nossa alternativa correta na primeira questão. Segunda questão, a forma de bolo está estragada. A palavra em destaque está escrita corretamente? Sim, porque a pronúncia é fechada e, conforme o novo acordo ortográfico, nesse caso, o acento diferencial é facultativo, ou seja, você pode empregar como também não, você pode empregar assim como também não poderia empregar, optar pela a escrita desta maneira, ok? Terceira questão. Assinale a alternativa que completa adequadamente esta frase. O trema permanecerá em todas as palavras? Obviamente que não. Será totalmente abolido? Também não. Permanecerá em nomes próprios estrangeiros? Então, há uma certa dúvida aí entre a C e a D, provavelmente. Só permanecerá em Portugal? Então, a nossa resposta correta é permanecerá somente em nomes próprios estrangeiros. Tudo bem? Quarta questão. Acentue, se necessário, os ditongos destacados nas palavras. Ok? Então, como nós vimos, devemos destacar os ditongos orais. Ok? Então, temos aí bacharéis, cruéis. Ok? B. Povarel, povarel, réu e escarcel. Ok? Item C. No item C, não haverá nenhuma palavra que seja acentuada por se tratar de um ditongo fechado. Ok? Vamos à quinta questão. Assinale certo ou errado considerando a grafia das palavras em destaque. Em aviões, não é permitido que passageiros fumem durante o voo. Gente, o emprego deste acento está correto? Não está correto. Como nós vimos, fica aí sem o acento. Ok? B. O síndico marcou uma assembleia para apresentar o regulamento do prédio. Então, está aí correto. Não empregamos mais o acento na palavra assembleia. Ok? Então, basta você recordar um pouquinho do que foi visto sobre a acentuação nessas palavras, ok? Então, como vocês viram, não acentuamos ditongos, não acentuamos mais os ditongos que tem aí temos aí essa pronúncia mais aberta, ok? Então, vamos à próxima. Na próxima questão, temos: pesquisa revela 97% dos brasileiros creem em Deus. Como você deve ter observado no seu material, verificou aí que o acento circunflexo, tá certo? Então, os hiatos o e não recebem mais acento. Então, está errado. Eu apoio qualquer decisão, ok? Então, nesse caso aí, os ditongos, oi, só continuam a ser acentuados nas palavras oxílios e monossílabos. Então, nesse caso aqui, ela está errada. José achou a nova pintura uma feiura, tudo bem? Mais uma que com certeza você deve ter verificado
aí no seu material durante a execução desse exercício, viu que a palavra feiura também não será mais acentuada, ok? Então, vamos lá, ela está errada, tudo bem? Vamos à próxima. Ah, professor, por que feiura não é mais acentuado? Se você verificar, se você ficou com uma certa dúvida aí, ok? Então, eu espero que você dê uma olhadinha na página 44 e você verificará, tá certo? Onde se diz aí, temos aí 2 itens que pode responder essa sua pequena dúvida. No caso aqui, no primeiro item, né? Sobre o acento agudo no U. Então, não se acentua, como você pode verificar, não se acentua o U tônico das formas verbais, no caso aqui, feiura, baiuca, bocaiúva, sauípe, tudo bem? Então, a palavra pelos, tá bom? Então, nesse caso aqui, gente, o pelo do gato pode causar alergia. Então, nesse caso, esta forma, ela está correta, tudo bem? Ah, professor, o porquê disso? Então, temos aí o emprego do acento diferencial, tá certo? Trata-se aí do emprego do acento diferencial para diferenciarmos determinadas palavras, quando é a contração de preposição e artigo, formas verbais, tudo bem? Vamos aqui, julgue as regras de acentuação gráfica a seguir, inserindo V para verdadeiro ou F para falso, ok? Então vamos lá. Nesse caso aqui, para esse caso aqui, não acentuam mais certos substantivos de formas verbais para distinguí-los graficamente de outras palavras, ok? Então, se você verificar essa questão aí, se você der mais uma olhadinha no seu material, você vai perceber que esta afirmativa que você está se deparando nesse exato momento, ela é uma afirmativa verdadeira, ok? A segunda, então, professor, o que eu devo marcar aqui na primeira afirmativa? Verdadeiro, ok? Vamos à próxima. Temos aí os ditongos ei, oi e eu só continuam a ser acentuados nas palavras oxítonas e nos monossílabos tônicos. Mais uma afirmativa verdadeira, ok? Próximo, os hiatos o e ei continuam sendo acentuados. Como vimos na questão anterior, não será mais acentuado, ok? Não será mais acentuado. Então, essa afirmativa está falsa. Não se acentua mais o U e o U, perdão, confundi aqui as coisas. Não se acentuam mais o U e o I tônicos, precedidos de ditongo em palavras paroxítonas, ok? Vimos aí nas palavras, aquelas questões que deveríamos acentuar, paranoico, ok? Então, esta afirmativa, ela é verdadeira. Ok, gente? Próxima questão. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas das frases abaixo. Ontem, o grupo de teatro foi aplaudido pela plateia. Tudo bem? Não acentuamos mais plateia. O passarinho, até mesmo você pode até verificar essa questão aqui, ela já dá uma ideia do que se trata, não é isso? Os ditongos ei, ó e eu só continuam acentuados se forem oxítonos e monossílabos. Tudo bem? Então, não é o caso aqui da nossa opção. O passarinho alcançou o voo da árvore da minha casa. Então, nesse caso aqui, você pode perceber, temos aí os hiatos, ou não deve ser mais acentuado. Oitava questão. Escolha a alternativa que contém opções adequadas para completar a frase abaixo. O para-choque não para no lugar do micro-ônibus. Então, a alternativa B. Próximo. Assinale a alternativa que completa a afirmação de maneira correta. Com a reforma ortográfica, o nosso alfabeto passou a ter A, 26 letras, pois inclui as letras K e W. Vimos que não foram apenas elas. B, 25 letras, pois inclui a letra K. Também não foi apenas a letra K. 26, pois inclui as letras K, W e Y. Correto, ok? Correto isso.
D não está errada, porque não são apenas 25, mas sim 26, como nós vimos no item C. 10ª questão. Pela nova regra, apenas uma destas palavras pode ser assinalada com acento circunflexo. Qual delas? Gente, apenas a palavra pode, para fazer a distinção aí do tempo verbal da palavra pode e pôde, ok? Então, é isso. Próxima questão. Todos os vocábulos devem ser acentuados graficamente, menos um em uma alternativa assinária, ok? Então, gente, a única que não deve ser acentuada é magoou, ok? Faísca, repórter e chapéus são acentuados. São palavras que devem ser acentuadas. 12. Assinale a forma incorreta quanto à acentuação. Então, a forma incorreta, como nós vimos, o e não deve ser mais acentuados. Tudo bem? Ônibus, por se tratar de uma proparoxítona, enjoo, pela mesma situação, por se tratar de os em atos não deve ser acentuado, e leem também. Ok? 13ª questão. Marque a alternativa em que todas as palavras estão escritas conforme o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Gente, a única alternativa que está de acordo, e se você pode até ter verificado, com certeza você acertou, tá bom? Caso você tenha analisado aí no seu material a respeito desta informação aqui, tudo bem? Então, como você viu, os hiatos, o e não devem mais ser acentuados, tudo bem? Professor, esqueci o livro na casa da minha tia, como é que eu posso saber? Qual é a página que eu posso verificar isso? Você vai lá na página 44 que você irá ver tudo isso aqui, tudo bem? Primeira questão. Essa questão aqui, gente, ela está lá na página 48. Ah, professor, eu sei, eu lembrei onde já estava o livro. Pronto, muito bem, então vamos lá. Era entregue aos vencedores de cada modalidade nas antigas Olimpíadas. Temos aí, você vai verificar e julgar cada item. Então, o único item que está correto, de acordo com um trecho de um texto lá no box conexão, você vai verificar lá, tá bom? Então, com certeza, você deve ter verificado essas informações e viu que a nossa opção correta é B. Um ramo de oliveira representando a vitalidade demonstrada nas provas. Vai entregar um ramo de oliveira em qualquer Olimpíada, seja ela em qual nível for, não é isso? É até um desrespeito, mas antes não, era aí um reconhecimento pela vitalidade por ter conseguido a vitória. Ok? Segunda questão, para premiar os vencedores das modalidades nas antigas Olimpíadas, eram escolhidos os ramos de oliveira com uma faca de ouro exclusiva para essa modalidade. Ah, professor, então provavelmente isso deve ter servido de inspiração para as medalhas. Provavelmente. Vamos pesquisar mais um pouquinho e a gente pode tratar dessas informações depois. 3. A invenção das Olimpíadas é atribuída a Hércules. Ah, professor, eu sei, era o homem mais forte do mundo, fruto de uma traição de um deus com uma mulher, com um humano, isso mesmo, com uma humana, ok? Vamos à 4ª questão. Os valores das Olimpíadas de Atenas em 2004 foram tradição, celebração, espírito humano e participação. Tudo bem? Vamos aqui, gente, verificar um novo assunto. Como eu falei para vocês, artigo de opinião. Gente, esse gênero é muito importante, é onde você vai se posicionar. Esse posicionamento, ele deverá vir acompanhado de argumentos, porque se você está opinando sobre determinado assunto e não tem um embasamento, o que seria esse embasamento, professor? É você ter informações seguras a respeito de determinado tema. Um exemplo disso, você pode dizer assim, o esporte pode colaborar com a aprendizagem dos alunos no ensino fundamental. Como é que você vai argumentar para sustentar essa sua opinião? Digamos, você é uma pessoa informada, você tem lido bastante sobre a influência do esporte na aprendizagem, então provavelmente você pode dizer assim, o esporte ele é muito importante na aprendizagem porque um dos
um dos fatores que ele vem a contribuir é principalmente aí com a força de vontade, a determinação e principalmente a disciplina. Imagine aí você falando sobre disciplina, determinação, sobre o empenho que devemos ter. Imagine aí você falando cada tópico, em cada ponto sobre essas palavras. Então, é aí onde você iria construir seu argumento, ok? Então vamos aqui, defender o ponto de vista, isso mesmo, em um artigo de opinião defendemos um ponto de vista acerca de um problema em discussão na sociedade, tá bom? Então, quando a gente pede a opinião de vocês, aí você vai se posicionar sobre determinado assunto, você vai falar sobre o que pensa. Mas quando estamos falando de artigo de opinião, não é apenas falar o que pensa, mas sim é falar o que pensa e sustentar através de argumentos para fazer, qual seria a finalidade disso? Convencer o seu leitor, o seu interlocutor, ou pelo menos fazer com que ele reflita sobre o tema abordado no artigo de opinião. Então, a maior parte dos textos argumentativos apresenta uma estrutura semelhante, certo? Ou seja, eu tenho uma introdução onde eu vou fazer uma apresentação breve do que eu irei tratar aonde? No desenvolvimento, ok? Digamos aí, fortalece, faz com que a criança tenha mais empenho, seja determinada, sobre a disciplina. Imagine você falando de cada expressão aqui, fazendo um parágrafo para cada expressão, isso seria o quê? O desenvolvimento. E ao final você apresenta aí, você dá a sua opinião, como se fosse uma opinião, não apenas sua, mas sim uma opinião de uma grande maioria, ok? É assim que funciona o artigo de opinião. Você vai falar como se uma grande maioria de pessoas também pensasse igualmente a você, ok? A introdução, em geral, apresenta nos dois primeiros parágrafos. Ah, professor, quer dizer que uma introdução ela apresenta aí mais de um parágrafo? Com certeza. A posição do autor e a ideia principal a ser defendida nos parágrafos, ok? Então, nessa atividade que você está lendo, já pode observar, nos dois primeiros parágrafos está aí a introdução, tudo bem? O desenvolvimento do texto argumentativo é construído dos parágrafos que fundamentalmente que fundamenta a ideia principal. Ou seja, você vai apresentar sua argumentação, vai sustentar. Professor, como é que eu sustento, pelo amor de Deus? Você é simples, você vai fazer comparações, incluir dados de fontes seguras, depoimentos, que são argumentos para demonstrar o ponto de vista que o autor, que você está defendendo, ok? E a conclusão é apresentada no último ou nos últimos parágrafos do texto. O autor faz uma retomada de ideia, ou seja, ele retoma o que ele citou anteriormente para sustentar, para construir aí a sua conclusão, tudo bem? Então, ele ou faz um apelo aos leitores. Então, turma, é isso, chegamos ao finalzinho. Foi a correção, fizemos a correção da acentuação, a acentuação das palavras, seguindo aí alguns critérios, e vimos agora, por último, artigo de opinião. Veremos a estrutura na próxima aula. Tchau, até a próxima.